Imagine investir nas maiores empresas da bolsa, como bancos, empresas de energia, tecnologia e consumo, mas sem precisar escolher uma ação específica e sem precisar acompanhar o mercado todos os dias. Parece interessante, não é? Agora imagine ter um profissional especialista fazendo isso por você. Essa é exatamente a ideia por trás dos fundos de ações. Mas existe um detalhe importante. Muitas pessoas entram nesses fundos sem entender como funcionam e acabam se frustrando quando o mercado oscila. Por isso, neste vídeo, você vai aprender o que são fundos de ações, como eles funcionam, quais são os riscos, como escolher um bom fundo e se realmente vale a pena investir neles. Se você está começando no mundo dos investimentos, este vídeo pode economizar anos de erros e prejuízos. Então já deixa seu like e se inscreva. Vamos começar do básico. Um fundo de ações é um tipo de investimento coletivo. Isso significa que várias pessoas colocam dinheiro em um mesmo fundo. Todo esse dinheiro é administrado por um gestor profissional. A função desse gestor é escolher as melhores ações da bolsa para montar uma carteira de investimentos. Na prática, funciona assim. Imagine 10.000 pessoas investindo em um fundo. Se cada pessoa investir R$1.000, o fundo terá 10 milhões de reais para investir. Com esse dinheiro, o gestor compra ações de empresas como bancos, empresas de energia, varejo, tecnologia e indústria. Ou seja, em vez de você comprar apenas uma ação, você passa a investir em várias empresas ao mesmo tempo. Isso se chama diversificação. E a diversificação é um dos pilares mais importantes dos investimentos. Os fundos de ações existem porque nem todo investidor tem tempo ou conhecimento para analisar empresas. Para escolher boas ações, normalmente é necessário estudar balanços financeiros, acompanhar notícias econômicas, entender o setor da empresa, avaliar riscos do mercado. Esse processo pode levar muitas horas de estudo por semana. É exatamente por isso que surgiram os fundos de ações. Eles permitem que investidores comuns tenham acesso a gestão profissional, análise especializada, carteira diversificada. Tudo isso sem precisar escolher ações individualmente. É como contratar um gestor de investimentos para cuidar do seu dinheiro. Mas é importante entender uma coisa. Mesmo sendo administrado por especialistas, isso não significa que o fundo nunca terá perdas. Os fundos de ações ganham dinheiro basicamente de duas formas. Primeiro, valorização das ações. Se o gestor compra ações de uma empresa por R$20 e depois elas sobem para R$30, o fundo ganha com essa valorização. Segundo, dividendos. Muitas empresas distribuem parte de seus lucros aos acionistas. Esse pagamento é chamado de dividendo. Quando o fundo recebe dividendos das empresas investidas, esse valor também aumenta o patrimônio do fundo. Ou seja, o crescimento do fundo depende da performance das empresas da carteira. Por isso, fundos de ações costumam ser investimentos voltados para o longo prazo. Aqui está um ponto que todo iniciante precisa entender. Fundos de ações podem oscilar bastante. Isso acontece porque eles estão diretamente ligados à bolsa de valores. Se o mercado cai, o fundo também pode cair. Em momentos de crise econômica ou instabilidade política, é comum ver fundos de ações com quedas temporárias. Mas existe algo interessante nisso. Historicamente, no longo prazo, o mercado de ações tende a crescer junto com a economia. Isso significa que investidores que pensam no longo prazo tendem a ter resultados melhores. Por isso, fundos de ações não são indicados para quem precisa do dinheiro no curto prazo. Nem todos os fundos de ações são iguais. Existem diferentes estratégias usadas pelos gestores. Vamos ver algumas das principais. Fundos de ações ativos. Nesse tipo de fundo, o gestor escolhe ativamente quais ações comprar e vender. Ele tenta superar o desempenho do mercado, ou seja, ganhar mais do que o índice da bolsa.
Fundos indexados. Esses fundos tentam apenas replicar um índice do mercado, como o índice da bolsa. Eles costumam ter taxas menores. Fundos de small caps investem principalmente em empresas menores, que têm maior potencial de crescimento, mas também podem ser mais voláteis. Fundos de dividendos, focados em empresas que pagam bons dividendos, são mais voltados para investidores que buscam renda ao longo do tempo. Antes de investir em qualquer fundo, é fundamental entender as taxas cobradas. As principais são taxa de administração. É o valor cobrado para que o gestor administre o fundo. Essa taxa costuma variar entre 1% e 3% ao ano. Também tem a taxa de performance. Alguns fundos cobram uma taxa adicional quando o fundo supera determinado índice de referência. Por exemplo, se o fundo rende mais que o índice da bolsa, o gestor recebe uma porcentagem desse ganho extra. Por isso, sempre vale a pena comparar fundos antes de investir. Taxas muito altas podem reduzir bastante a rentabilidade no longo prazo. Escolher um bom fundo exige observar alguns pontos importantes. Primeiro, histórico do fundo. Veja como o fundo se comportou ao longo de vários anos. Segundo, experiência do gestor. Gestores experientes tendem a ter melhores processos de análise. Terceiro, taxas cobradas. Fundos com taxas muito altas precisam ter um desempenho muito superior para compensar. Quarto, estratégia do fundo. É importante entender em quais empresas o fundo investe. Alguns fundos focam em crescimento, outros focam em dividendos. Cada estratégia tem características diferentes. Fundos de ações podem ser uma excelente opção para quem está começando a investir, não tem tempo para analisar empresas, quer diversificação ou quer acesso à gestão profissional. Mas também existem desvantagens. Entre elas, taxas de administração e menor controle sobre as escolhas de investimento. Por isso, muitos investidores utilizam fundos como parte da carteira, mas não necessariamente como único investimento. Fundos de ações são uma porta de entrada interessante para o mercado de renda variável. Eles permitem investir em várias empresas ao mesmo tempo com a ajuda de gestores profissionais. Mas como qualquer investimento, é essencial entender os riscos e investir com visão de longo prazo. Se você quer construir patrimônio ao longo dos anos, entender esses conceitos pode fazer toda a diferença. E lembre-se, no mundo dos investimentos, quem aprende antes, erra menos. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. Aqui você aprende a ganhar dinheiro online e investir com inteligência. Nos vemos no próximo vídeo.